CEO milionário prestes a se casar. Veis com 3 meninas idênticas. O que uma delas diz deixa ele em pânico. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O céu de São Paulo parecia ter mudado de humor rapidamente. A tarde ensolarada foi substituída por nuvens pesadas e um vento forte que agitava os cabelos escuros de Tae-min Han enquanto ele saía apressado do prédio de vidro onde ficava sua empresa, no coração do Itaim Bibi. Ele ajeitou o sobretudo preto sobre o terno elegante, sentindo os primeiros pingos grossos da chuva caírem em seu rosto. Sr. Han, seu motorista já está aqui, disse Lucas, o assistente, abrindo rapidamente o guarda-chuva para protegê-lo. Obrigado, Lucas, respondeu Tae-min educadamente, entrando no carro escuro que o aguardava. Dentro do veículo silencioso, ele observava distraidamente as ruas ficando cinzentas pela chuva. Pensava em sua vida, em como tudo parecia perfeitamente planejado. Daqui 2 semanas, ele estaria casado com Viviane Alencar, a bela herdeira de uma famosa rede de hotéis. O casamento era um evento esperado, amplamente divulgado nas colunas sociais. Tae-min deveria estar feliz, mas algo inexplicável apertava seu peito. O trânsito começava a se intensificar. Ele olhava pela janela, impaciente, quando seu olhar se fixou em uma cena na calçada que o fez segurar o ar. Uma mulher corria, protegendo 3 meninas pequenas, todas usando capas de chuva coloridas. Uma sensação estranha percorreu seu corpo inteiro. Tae-min reconheceu imediatamente aqueles cabelos castanhos, mesmo após tanto tempo. "Pare o carro", ordenou ele subitamente. O motorista, surpreso, encostou rapidamente na calçada. Tae-min saiu do veículo sem se importar com a chuva, caminhando rapidamente na direção da mulher. O coração parecia acelerar mais a cada passo. "Aurora?" Ele chamou hesitante. A mulher parou bruscamente, virando-se para ele. Seus olhos se encontraram e Tae-min sentiu como se tivesse voltado 4 anos no tempo. Aurora parecia surpresa, talvez até assustada. "Tae-min", ela sussurrou, puxando as meninas para perto. As 3 pequenas o encararam com olhos grandes e curiosos. Eram idênticas, e isso deixou Tae-min sem reação. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. "Mamãe, quem é ele?" perguntou uma das meninas, com voz doce e curiosa. Aurora respirou fundo antes de responder. "É só um amigo antigo, Clara." Tae-min sentiu uma pontada dolorosa com aquelas palavras. Ele havia sido muito mais que apenas um amigo, e agora estava diante de 3 meninas que pareciam pequenas cópias dele mesmo. "Você conhece nossa mãe?" perguntou outra menina, dando um passo à frente, os olhos brilhantes de interesse. "Sim, eu conheço." Tae-min respondeu lentamente, ainda tentando assimilar o que estava acontecendo. "Meu nome é Luna", disse ela animadamente. "Essas são minhas irmãs Clara e Isabela." Isabela, mais quieta e observadora, olhou diretamente nos olhos de Tae-min, como se pudesse ler seus pensamentos. "Você parece triste", disse ela, com uma sinceridade que o surpreendeu. Tae-min engoliu em seco. Nunca se sentira tão exposto por um olhar infantil. "Não é tristeza, só surpresa", ele respondeu gentilmente. Aurora puxou as meninas delicadamente, colocando-se entre elas e Tae-min. "Precisamos ir", disse ela, evitando encará-lo diretamente. "Espere", pediu ele, quase implorando. "Nós precisamos conversar. Por favor." Aurora hesitou por um instante, claramente dividida. Por fim, respirou fundo e concordou com um breve aceno. "Tudo bem, mas não agora." Tae-min sentiu um alívio quase doloroso. "Claro, quando você quiser." Ela o encarou por mais alguns segundos antes de virar-se, caminhando rapidamente com as meninas pela calçada molhada. Luna olhou para trás e inesperadamente soltou: "Você parece com a gente."
Aquelas palavras simples o fizeram paralisar completamente. A chuva continuava forte, molhando-o sem piedade, mas ele nem sentia mais. Apenas assistia a Aurora e as meninas desaparecerem entre os pedestres apressados. Lucas, preocupado, apareceu ao seu lado, segurando o guarda-chuva sobre ele novamente. "Sr. Han, o senhor está bem?" perguntou com cuidado. Taemin respirou fundo, ainda olhando para o ponto onde a Aurora havia sumido. "Estou, Lucas. Estou bem", respondeu baixinho, embora sua voz denunciasse o contrário. Ele entrou novamente no carro, incapaz de tirar da mente os olhos claros das meninas e o rosto de Aurora, tão marcado pela surpresa quanto o dele próprio. Após aquele encontro inesperado, Taemin passou a noite inteira sem conseguir dormir direito. A imagem de Aurora e das 3 meninas não saía de sua mente. Precisava entender o que estava acontecendo. Logo pela manhã, ligou para Lucas. "Lucas, quero que você descubra tudo o que puder sobre a Aurora. Onde ela trabalha, onde mora, qualquer coisa importante." "Claro, Sr. Han, farei isso imediatamente", respondeu Lucas prontamente, desligando em seguida. As horas seguintes passaram lentas e torturantes. Taemin se forçou a trabalhar, mas sua concentração era mínima. No meio da tarde, o telefone finalmente tocou. "Sr. Han, encontrei as informações. Aurora é uma arquiteta de interiores muito conhecida. Tem um escritório próprio na Vila Mariana, bastante renomado. Ela mora em um sobrado no mesmo bairro", informou Lucas detalhadamente. "E as crianças?" perguntou Taemin, ansioso. Lucas hesitou por um segundo antes de responder. "As meninas têm 4 anos. Seus nomes são Luna, Clara e Isabela." Taemin sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 4 anos. O tempo exato desde que ele e Aurora tinham terminado, antes que ele se mudasse para expandir os negócios. "Obrigado, Lucas", ele disse com voz embargada. "Preciso ir até lá." "Tem certeza que isso é uma boa ideia agora?" perguntou Lucas preocupado. "Não sei se é boa ideia, mas preciso fazer isso", respondeu Taemin, decidido. Poucas horas depois, ele já estava estacionado discretamente próximo ao sobrado que Lucas indicara. Observou enquanto Aurora chegava, acompanhada pelas meninas. Elas desceram do carro rindo, carregando mochilas coloridas nas costas. Aurora parecia cansada, mas sorria com ternura ao ouvir as histórias das filhas. Assim que entraram, Taemin desceu do carro, segurando alguns livros infantis que havia comprado mais cedo. Caminhou até a porta e deixou os livros no degrau, saindo rapidamente antes que alguém o visse. No dia seguinte, voltou novamente, observando de longe. Aurora abriu a porta, surpresa ao encontrar os livros. Sorriu brevemente, olhando ao redor antes de recolhê-los. No terceiro dia, algo inesperado aconteceu. Enquanto Taemin esperava no carro, viu Aurora saindo com as meninas. De repente, Isabela, a mais quieta das 3, parou e olhou diretamente para o carro onde ele estava. Ela caminhou lentamente na direção dele e Taemin sentiu seu coração acelerar. "Oi", disse Isabela calmamente, parada ao lado do carro. Taemin abriu a janela tentando controlar as emoções. "Oi, foi você que deixou os livros na nossa porta?" Ela perguntou séria, mas com um olhar curioso. "Sim, fui eu", ele admitiu quase num sussurro. "Por que você fez isso?" Ela questionou com uma sinceridade tocante. "Porque queria ser gentil", explicou Taemin com delicadeza. "Vocês gostaram dos livros?" "Gostamos muito", Isabela concordou com um sorriso tímido. "Minha mãe também gostou." Taemin respirou fundo, sentindo alívio. Aurora percebeu o movimento e rapidamente veio até a filha. "Isabela, venha aqui", disse suavemente, olhando Taemin com cautela. "Aurora, eu não queria incomodar, só queria fazer algo por elas.
disse Taimin com sinceridade, saindo do carro lentamente. Eu sei, respondeu Aurora com voz baixa, parecendo desconfortável. Mas não sei se isso é bom para elas agora. Aurora, precisamos conversar. Taimin insistiu gentilmente. Por favor, só quero entender tudo isso. Aurora ficou em silêncio por alguns instantes, visivelmente lutando consigo mesma. Finalmente, ela suspirou e concordou. Tudo bem, amanhã no café da rua de cima, às 3 da tarde. Estarei lá, respondeu Taimin aliviado. Aurora acenou rapidamente e se afastou, levando Isabela pela mão. A menina olhou para trás uma última vez, acenando discretamente para Taimin, que sentiu uma dor aguda no peito. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável. Naquela noite, ele mal conseguiu fechar os olhos. Sua mente não parava de imaginar a conversa que teria com Aurora no dia seguinte. Cada lembrança deles juntos parecia mais viva do que nunca. No dia seguinte, Taimin chegou ao café com quase meia hora de antecedência. Sentado em uma mesa afastada, ele tentava controlar o nervosismo enquanto observava a porta. Finalmente, viu Aurora entrando, e seu coração acelerou instantaneamente. Aurora aproximou-se devagar, sentando-se na frente dele sem dizer nada inicialmente. Ela parecia desconfortável, evitando olhar diretamente nos olhos dele. Obrigado por vir, Taimin disse suavemente, tentando aliviar a tensão. Eu não tinha certeza se deveria, Aurora admitiu, mexendo nas mãos sobre a mesa. Mas acho que você merece uma explicação. Quero muito entender tudo isso, ele respondeu com sinceridade. Por que não me contou? Aurora respirou fundo antes de responder. Eu tentei, Taimin. Quando descobri que estava grávida, procurei você imediatamente. Mas você já tinha mudado seu número e ninguém sabia como te encontrar. Ele sentiu uma dor profunda ouvindo aquilo. Eu não sabia. Se eu soubesse, teria voltado imediatamente. Você sabe disso, não sabe? Talvez sim, talvez não, Aurora disse com um sorriso triste. A verdade é que fiquei sozinha e tive que seguir em frente. Não tinha outra escolha. Eu sinto muito por isso, Taimin murmurou, olhando diretamente para ela. Eu gostaria de ter estado lá, Aurora, para você e para as meninas. Ela ficou quieta por um instante, avaliando-o cuidadosamente. Você tem ideia do quanto foi difícil criar 3 bebês sozinha? Aurora perguntou com a voz embargada. Eu tive medo todos os dias, especialmente quando elas nasceram prematuras. Passei semanas em hospitais, orando para que sobrevivessem. Taimin sentiu seu coração se apertar mais uma vez. Não imagino como deve ter sido. Não posso mudar o passado, mas quero fazer parte da vida delas agora, se você permitir. Isso não depende só de mim agora. Aurora respondeu com cautela. Temos 3 meninas pequenas, e não quero que elas se machuquem se você decidir sumir novamente. Eu nunca faria isso, Aurora. Ele garantiu determinado. Nunca mais. Ela pareceu avaliar as palavras dele cuidadosamente antes de finalmente dizer. Tudo bem, podemos começar devagar. Você pode vê-las, mas sempre com supervisão. Preciso ter certeza de que isso será bom para elas. Taimin sentiu alívio percorrer seu corpo inteiro. Claro, Aurora. Concordo com qualquer condição que você estabelecer. Só quero fazer isso direito. Espero mesmo que sim, ela disse suavemente, finalmente encarando-o com sinceridade. Elas são tudo para mim, Taimin. Tudo mesmo. Eu percebi, ele respondeu com um sorriso leve. E isso me deixa ainda mais triste, por ter perdido tanto tempo. Aurora concordou lentamente, visivelmente emocionada. Elas perguntaram muito sobre você ontem à noite. Estão curiosas para entender quem você é. E o que você respondeu? Perguntou ele curioso. Que você é alguém do passado que agora quer fazer parte do presente, disse Aurora com honestidade. Taimin sorriu, tocado pela sinceridade dela. Acho que é uma boa definição.
Vou tentar corresponder à expectativa delas, e à sua também. Espero que sim, respondeu Aurora com suavidade. Um silêncio confortável caiu entre eles por alguns minutos, até que Aurora finalmente quebrou o gelo novamente. Quer vê-las amanhã? Posso levá-las ao parque. Seria um bom começo. Taimin sorriu com gratidão. Adoraria. Que horas? Às 10 da manhã no Parque do Ibirapuera, ela sugeriu. Estarei lá, ele garantiu com firmeza. Aurora levantou-se lentamente, pegando sua bolsa da cadeira ao lado. Então, até amanhã, Taimin. Até amanhã, Aurora, ele respondeu, observando enquanto ela caminhava lentamente até a porta, saindo em seguida. Taimin ficou sentado mais alguns minutos, absorvendo tudo o que havia acontecido naquela conversa tão importante. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas finalmente se sentia mais leve, com uma esperança real de poder se tornar parte da vida das filhas. Ao deixar o café, Taimin se permitiu imaginar o encontro do dia seguinte com as meninas. Luna, Clara e Isabela estavam prestes a mudar completamente a sua vida, e ele mal podia esperar por isso. Taimin chegou ao Parque do Ibirapuera cedo no dia seguinte, tomado por uma ansiedade que nunca tinha experimentado antes. Ele olhava ao redor impaciente, buscando Aurora e as meninas. Seu coração acelerou quando finalmente viu Aurora chegando, segurando as mãos das 3 filhas. Elas sorriam animadamente, claramente ansiosas por aquele encontro. Oi, Taimin. Aurora cumprimentou com um sorriso leve. Oi, Aurora, respondeu ele, observando cuidadosamente as meninas, que o encaravam com curiosidade. Meninas, este é o Taimin, Aurora disse delicadamente. Ele é nosso amigo. Oi, Taimin, disseram Luna e Clara quase juntas, enquanto Isabela permaneceu silenciosa, observando-o com atenção. Oi, meninas, Taimin respondeu suavemente, sorrindo de maneira acolhedora. Podemos brincar? Luna perguntou animadamente, puxando suavemente a mão de Aurora. Claro que sim, concordou Aurora, soltando as mãos delas. Fiquem aqui perto. As meninas correram em direção a um parquinho próximo, deixando Aurora e Taimin um pouco afastados, mas mantendo-os no campo de visão. Elas são lindas, disse Taimin com sinceridade, observando as filhas brincarem animadamente. São mesmo, Aurora concordou com carinho, com os olhos fixos nas meninas. Cada uma com sua própria personalidade, mas muito unidas. Percebi isso ontem, disse Taimin, sorrindo ao lembrar da breve conversa com Isabela. Isabela parece mais tímida. Ela é a mais quieta, Aurora explicou gentilmente. Luna é a aventureira e Clara é a responsável. Elas cuidam muito bem umas das outras. Você fez um ótimo trabalho com elas, Aurora, elogiou Taimin com sinceridade. Obrigada, Aurora respondeu, olhando-o nos olhos. Não foi fácil, mas elas valem todo o esforço. Taimin ficou quieto por um instante, observando as meninas se divertirem no escorregador. Aurora, eu sei que não posso mudar o passado, mas quero realmente estar presente daqui em diante, Taimin disse com voz firme e decidida. Quero ser parte da vida delas, de verdade. Eu sei, Aurora respondeu suavemente, desviando o olhar por um instante antes de encará-lo novamente. Só precisamos ir com calma. Elas precisam se acostumar com você. Claro, Taimin concordou rapidamente. O que você sugerir, eu aceito. Um silêncio confortável se instalou entre eles novamente, quebrado apenas pelas risadas das meninas ao longe. Você lembra daquela viagem que fizemos para a praia? Aurora perguntou de repente, com um sorriso nostálgico. Claro que lembro, Taimin respondeu sorrindo ao recordar aquele dia. Foi um dos melhores finais de semana da minha vida. Para mim também, ela confessou baixinho. Às vezes ainda penso naquela época. Eu também penso muito nisso, Taimin admitiu, olhando-a com sinceridade.
Sempre pensei em como seria diferente se eu não tivesse ido embora. Aurora ficou pensativa, olhando para as meninas. Talvez tudo aconteça por um motivo. Ela disse finalmente. Agora estamos aqui. Talvez ainda haja tempo. Taimin sentiu um calor no peito com as palavras dela, sentindo-se esperançoso pela primeira vez em muito tempo. Você acha mesmo? Perguntou com cuidado. Acho que sim, Aurora respondeu com um sorriso gentil. Vamos tentar fazer isso funcionar, pelos menos pelas meninas. Claro. Taimin concordou com gratidão. De repente, Luna correu até eles com os olhos brilhantes de entusiasmo. Taimin, você vem brincar com a gente? Perguntou animadamente. Claro! Respondeu ele prontamente, sorrindo enquanto seguia Luna até onde Clara e Isabela o aguardavam. Aurora observou à distância, sorrindo suavemente ao vê-los interagir. Ela podia ver claramente o esforço sincero de Taimin para se conectar com as filhas, e aquilo a emocionava profundamente. Mais tarde, enquanto as meninas brincavam distraidamente, Taimin se aproximou novamente de Aurora. Obrigado por hoje, ele disse com sinceridade. Foi o melhor dia que tive em anos. Eu também gostei muito, Aurora respondeu gentilmente. E elas também parecem felizes. Isso significa tudo para mim, Taimin admitiu emocionado. Você nem imagina o quanto. Acho que posso imaginar, Aurora respondeu suavemente, encarando-o com carinho. Vamos continuar assim, um passo de cada vez. Concordo completamente, respondeu Taimin com um sorriso caloroso. O sol começava a se pôr lentamente. Enquanto caminhavam de volta aos carros, Taimin sentia que estava começando um novo capítulo da sua vida. Um capítulo onde, finalmente, teria uma chance de construir algo verdadeiro e duradouro com Aurora e suas filhas. Os dias passaram rapidamente e Taimin se viu cada vez mais envolvido na rotina das meninas e de Aurora. Ele estava tentando equilibrar a vida profissional e os momentos preciosos com as filhas, algo que nunca imaginara que seria tão difícil e, ao mesmo tempo, tão gratificante. Entretanto, sua mudança de comportamento não passou despercebida. Naquela tarde, enquanto ele terminava uma reunião importante, seu telefone tocou. Oi, Viviane! Taimin atendeu, já esperando por aquela ligação. Oi, Taimin! Viviane respondeu friamente. Precisamos conversar. Claro, podemos nos encontrar hoje? Ele perguntou, sabendo que aquela conversa era inevitável. Sim, no restaurante perto do seu escritório às 5, Viviane respondeu rapidamente antes de desligar. Mais tarde, no restaurante, Viviane já estava sentada em uma mesa quando Taimin chegou. Seu rosto mostrava claramente que não seria uma conversa fácil. Oi, Taimin disse calmamente, sentando-se em frente a ela. Oi, Viviane respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Vou direto ao ponto, Taimin. O que está acontecendo? O que você quer dizer? Ele perguntou, apesar de saber exatamente o que ela queria saber. Você está diferente. Está distante, cancelando reuniões importantes, e eu sei que você tem passado tempo com sua ex e as filhas dela. O que isso significa para nós? Taimin respirou fundo antes de responder. Viviane, aquelas meninas não são apenas filhas dela, são minhas filhas também, ele revelou, vendo o choque tomar conta do rosto de Viviane. Como assim suas filhas? Ela perguntou surpresa. Aurora descobriu que estava grávida pouco depois que terminamos. Ela tentou me procurar, mas eu já tinha mudado meu número e ido embora, explicou Taimin, mantendo a calma, apesar da situação delicada. Viviane ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as informações. Por que você não me contou antes? Ela finalmente perguntou, parecendo magoada. Eu não sabia até recentemente, ele respondeu com sinceridade. Quando descobri, precisei me aproximar delas, conhecê-las. Elas são minhas filhas, Viviane.
Viviane suspirou profundamente, desviando o olhar por um instante antes de encará-lo novamente. Eu entendo, mas não posso continuar com isso. Ela disse com voz firme. Não quero competir por sua atenção, Taimin. E você claramente já fez sua escolha. Viviane, eu não queria que fosse assim. Ele disse com honestidade, sentindo-se culpado. Mas é assim que é. Ela respondeu com resignação. Não há como negar que elas mudaram tudo para você. E eu não quero ficar no caminho disso. Sinto muito, Taimin disse suavemente. Eu também sinto, Viviane respondeu, levantando-se lentamente. Mas talvez seja melhor assim. Desejo que você seja feliz, Taimin. Obrigado, ele disse sinceramente, assistindo enquanto Viviane saía do restaurante. Mais tarde naquela noite, Taimin visitou Aurora e as meninas, buscando conforto em estar com elas depois da conversa difícil com Viviane. Aurora percebeu que ele estava abatido. Está tudo bem, Taimin? Perguntou ela com preocupação. Viviane terminou comigo hoje, ele admitiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sinto muito, Aurora disse com sinceridade. Não precisa sentir, ele respondeu, olhando-a gentilmente. Talvez isso tivesse que acontecer. Aurora concordou silenciosamente, observando-o com empatia. Você quer falar sobre isso? Perguntou delicadamente. Acho que não, ele disse com um sorriso leve. Prefiro só ficar aqui com vocês. Aurora sorriu suavemente, aceitando a decisão dele. Tudo bem, ela concordou. As meninas estão esperando você para ler uma história antes de dormir. Perfeito, ele respondeu com um sorriso caloroso. Mais tarde, enquanto lia uma história para Luna, Clara e Isabela, Taimin sentiu um conforto que nunca havia sentido antes. As meninas ouviam atentamente, olhos brilhando de felicidade por terem o pai presente. Quando terminaram, Isabela segurou suavemente a mão dele. Você vai ficar aqui para sempre agora? Ela perguntou inocentemente. Taimin sorriu carinhosamente, apertando suavemente a mãozinha dela. Sim, Isabela, prometo que vou ficar aqui sempre que vocês precisarem de mim. Isso é bom, disse Clara com um sorriso feliz. Aurora observava a porta, sentindo o coração aquecido pela cena diante dela. Taimin olhou para ela, sorrindo de maneira acolhedora, grato por finalmente ter encontrado um lugar onde pertencia de verdade. Nos dias que se seguiram, Taimin começou a passar cada vez mais tempo no apartamento de Aurora. Ele havia se comprometido a aprender cada detalhe da vida das filhas e não pretendia falhar. Cada pequena descoberta era preciosa para ele. Naquela tarde ensolarada, ele estava sentado na sala com Clara, enquanto ela organizava cuidadosamente seus livros por cor. Clara, por que você organiza seus livros assim? Perguntou Taimin, observando curioso. Porque fica bonito, respondeu ela com simplicidade, olhando-o com um sorriso orgulhoso. Você está certa, concordou ele sorrindo. Enquanto isso, Luna apareceu correndo pela sala, segurando um dinossauro de brinquedo. Taimin, sabia que os dinossauros são os animais mais legais do mundo? Perguntou Luna animadamente. São mesmo? Ele respondeu com interesse genuíno. E qual é o seu preferido? O T-Rex, claro, Luna disse, levantando o dinossauro com orgulho. Ele é forte e corajoso. Igual a você, brincou Taimin, arrancando uma risada da menina. Eu sou mesmo, confirmou Luna, sorrindo abertamente. Enquanto Taimin brincava com Luna e Clara, percebeu que Isabela estava quieta em um canto, olhando pela janela com expressão séria. Está tudo bem, Isa? Perguntou ele gentilmente, aproximando-se devagar. Estou com medo dos trovões, admitiu Isabela baixinho, olhando-o com olhos preocupados. Mas hoje não tem trovão, ele respondeu com carinho, ajoelhando-se para ficar da altura dela. Mas eu sempre acho que eles podem vir, explicou ela preocupada. Eu entendo,
disse Taimin, segurando delicadamente as mãozinhas dela. Quer saber de uma coisa? Sempre que você ouvir um trovão, quero que pense em estrelas bem brilhantes, porque as estrelas são mais fortes que qualquer tempestade. É verdade? Perguntou Isabela, com olhos cheios de esperança. Claro que é, afirmou ele, sorrindo suavemente. Aurora observava tudo discretamente da cozinha, com o coração aquecido por ver Taimin se esforçando tanto para criar laços verdadeiros com as filhas. Ao vê-la, Taimin sorriu e aproximou-se. Está tudo bem por aqui? Ele perguntou suavemente. Sim, melhor impossível, respondeu Aurora com um sorriso carinhoso. Obrigado por me deixar fazer parte disso, disse Taimin com sinceridade. Não tem sido fácil para você. Não mesmo, Aurora admitiu gentilmente, olhando-o nos olhos. Mas vale a pena ver como as meninas estão felizes com você por perto. Espero que você também esteja, disse ele suavemente. Estou, Aurora respondeu com honestidade. Tem sido bom ter você aqui. Posso continuar vindo? Perguntou Taimin com um sorriso esperançoso. Claro, Aurora concordou prontamente. As meninas já estão muito apegadas a você. E eu a elas, ele admitiu, olhando-a com carinho. A você também. Aurora desviou o olhar timidamente por um instante antes de encará-lo novamente. Você está fazendo um ótimo trabalho, Taimin, disse ela suavemente. De verdade. Estou tentando, respondeu ele com humildade. Vocês merecem isso. Nesse momento, Luna apareceu correndo novamente, interrompendo-os alegremente. Taimin, pode me levar no parque amanhã de novo? Pediu Luna animadamente. Claro que sim, ele respondeu prontamente, se sua mãe concordar. Mamãe, posso ir? Luna perguntou, olhando Aurora com olhos brilhantes. Pode sim, meu amor. Aurora concordou com um sorriso gentil. Oba! Comemorou Luna, correndo de volta para brincar com as irmãs. Aurora e Taimin riram suavemente, aproveitando aquele momento leve juntos. Obrigada por isso, disse Aurora suavemente, por estar aqui. Não agradeça, respondeu Taimin com sinceridade. É o mínimo que posso fazer. Aurora sorriu com gratidão, sentindo-se mais tranquila do que em muito tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as meninas brincarem animadamente na sala. Acho que finalmente estou começando a entender o que realmente importa, Taimin disse pensativo. E o que seria isso? Perguntou Aurora com curiosidade. Vocês! Ele respondeu com simplicidade e honestidade, olhando-a diretamente nos olhos. Aurora sentiu o coração acelerar, mas sorriu suavemente. Fico feliz em ouvir isso, ela respondeu delicadamente, porque vocês também são o mais importante para mim. E assim, naquela tarde ensolarada e tranquila, ambos perceberam que estavam construindo algo precioso e verdadeiro. Um laço que finalmente unia passado e presente de uma maneira inesperada e profundamente especial. Nos dias seguintes, Taimin continuou a passar cada vez mais tempo com Aurora e as meninas, construindo vínculos cada vez mais sólidos. Certa tarde, enquanto estava na sala brincando com as meninas, a campainha tocou. Aurora abriu a porta e encontrou sua mãe, Dona Eunice, parada à entrada com uma expressão séria. Oi, mãe, disse Aurora, surpresa. Não sabia que você vinha hoje. Decidi aparecer, respondeu Eunice, entrando e lançando um olhar penetrante na direção de Taimin, que imediatamente se levantou. Boa tarde, Dona Eunice, cumprimentou ele educadamente. Boa tarde, respondeu ela com frieza. Aurora, podemos conversar um instante? Claro, Aurora respondeu, indicando que fossem para a cozinha. Enquanto as duas mulheres conversavam, Taimin permaneceu com as meninas na sala, tentando disfarçar o desconforto que sentia. Luna, sempre sensível, percebeu sua inquietação. Está tudo bem, Taimin? Perguntou ela, preocupada. Está sim, Luna, ele respondeu com um sorriso forçado.
Só estou pensando em umas coisas. Na cozinha, Aurora olhava curiosa para a mãe. O que foi, mãe? Está tudo bem? Aurora, você realmente acha que é uma boa ideia Taimin estar aqui o tempo todo? Perguntou Dona Eunice, com preocupação evidente na voz. Mãe, ele é o pai delas. Aurora respondeu com firmeza. Ele tem o direito de estar perto das filhas, mas ele não esteve aqui quando você mais precisou dele. Eunice retrucou com dureza. Você esqueceu o que passou? As semanas que passou no hospital sozinha, enquanto as meninas lutavam pela vida na UTI? Não esqueci, Aurora disse baixinho, a voz embargada. Mas ele não sabia, mãe. Ele nunca soube. Isso não muda o fato de que você passou por tudo sozinha. Dona Eunice insistiu com teimosia. Não quero que você se machuque novamente. Eu sei, mãe. Aurora respondeu com paciência. Mas eu acredito que ele mudou e as meninas estão felizes com ele aqui. Só tome cuidado, alertou Eunice com suavidade. Não quero ver você sofrendo de novo. Eu sei me cuidar, mãe, Aurora disse gentilmente, apertando a mão da mãe. Eunice concordou, suspirando profundamente. Tudo bem, só quero o melhor para vocês. Eu sei, mãe, Aurora respondeu com carinho. Pouco depois, Eunice deixou a cozinha e voltou à sala, onde encontrou Taimin brincando com as meninas no chão. Ao vê-la se aproximar, ele levantou-se rapidamente. Dona Eunice, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Eunice interrompeu, olhando-o diretamente nos olhos. Só quero que você saiba exatamente o que aconteceu enquanto você estava longe. Aurora passou por muita coisa. Ela sofreu e muito. Eu sei disso, respondeu Taimin com sinceridade. E eu sinto muito por não ter estado aqui quando ela precisou. Espero que sinta mesmo, Eunice disse com firmeza, porque agora você tem uma segunda chance. Não desperdice isso. Prometo que não vou, garantiu Taimin com determinação. Eunice observou-o por mais alguns segundos antes de concordar silenciosamente. Espero que você cumpra sua promessa, disse ela finalmente mais suavemente. Por elas e por Aurora. Pode confiar, Taimin respondeu com sinceridade. Após Eunice sair, Aurora voltou à sala, olhando Taimin com preocupação. Desculpe por isso, disse ela suavemente. Minha mãe só está tentando me proteger. Ela tem razão, respondeu Taimin calmamente. Você passou por muita coisa sozinha e eu nunca vou me perdoar por isso. Você não podia saber, disse Aurora com delicadeza. Mas deveria ter estado aqui, insistiu Taimin. Nunca mais vou deixar vocês passarem por algo assim sem mim. Eu acredito em você. Aurora respondeu com sinceridade. Nesse momento, as meninas correram até eles, puxando-os animadamente. Vamos brincar agora? Pediu Clara com entusiasmo. Claro que sim, respondeu Taimin sorrindo, deixando a conversa séria para trás, enquanto se juntava às filhas. Aurora observava-os com carinho, sentindo-se confiante de que, apesar de todos os desafios do passado, o futuro poderia ser diferente. Ela percebeu que Taimin estava ali não apenas por obrigação, mas porque realmente desejava ser parte da vida delas. Naquela tarde, enquanto as risadas das meninas enchiam o apartamento, Taimin prometeu a si mesmo que faria tudo ao seu alcance para nunca mais deixar que Aurora ou as filhas enfrentassem qualquer dificuldade sem ele. Na manhã seguinte, o telefone de Taimin tocou cedo. Ao ver o nome de Aurora na tela, ele sentiu uma sensação estranha no peito. Oi, Aurora. Está tudo bem? Perguntou rapidamente, sentindo o coração acelerar. Taimin, desculpe incomodar, mas estou com muita dor, respondeu Aurora com a voz trêmula. Acho que é apendicite, preciso ir para o hospital. Estou indo agora mesmo, disse ele imediatamente, já pegando as chaves do carro. E as meninas? Perguntou Aurora com preocupação evidente. Eu cuido delas, garantiu Taimin com firmeza. Não se preocupe com nada além de você.
Em menos de 15 minutos, Taimin chegou ao apartamento. Aurora estava sentada no sofá, visivelmente abatida, enquanto as meninas olhavam assustadas. "Mamãe vai ficar bem?" perguntou Isabela com lágrimas nos olhos. "Ela vai sim, Isa", respondeu Taimin com delicadeza, ajudando Aurora a levantar-se com cuidado. "Vou levá-la ao hospital e logo ela estará de volta. Por favor, cuide bem delas", pediu Aurora com olhos preocupados. "Prometo", respondeu Taimin, encarando-a com seriedade. Aurora, então, havia pedido à vizinha que ficasse com as filhas enquanto ia com Taimin ao hospital. Assim que deixaram Aurora no hospital, Taimin voltou rapidamente para o apartamento, onde as meninas o esperavam ansiosas. "O que vamos fazer agora?" perguntou Clara, olhando-o com apreensão. "Vamos cuidar de tudo até sua mãe voltar", disse ele com um sorriso tranquilizador. "Eu preciso que vocês me ajudem, combinado?" "Combinado", respondeu Luna, imediatamente animada com a ideia de ajudar. Ao longo do dia, Taimin descobriu que cuidar sozinho das 3 meninas não era tão simples quanto imaginava. Luna precisava ir ao recital de balé, Clara tinha que terminar o projeto da feira de ciências da escola e Isabela começou a sentir febre alta. Enquanto levava Luna ao recital, ele mantinha contato constante com a pediatra, tentando controlar a preocupação com Isabela. "Você vai ficar aqui? Vai assistir tudo?" perguntou Luna, ansiosa, olhando Taimin enquanto ajeitava seu figurino. "Vou sim, Luna", ele respondeu com carinho, embora o coração estivesse apertado pela situação de Isabela. "Você será incrível." "Obrigada", disse Luna, sorrindo e correndo para o palco. Assim que o recital terminou, Taimin correu com Luna de volta para casa. Encontrou Clara tentando terminar seu projeto escolar, visivelmente frustrada. "Está tudo bem aqui, Clara?" perguntou com calma. "Não consigo fazer isso direito", respondeu ela com lágrimas nos olhos. "Vamos fazer juntos, ok?" propôs ele, sentando-se ao lado dela imediatamente. "O que você precisa fazer?" "Preciso mostrar como as plantas crescem", explicou Clara, secando os olhos. "Podemos fazer isso", disse Taimin com confiança, ajudando-a cuidadosamente enquanto observava Isabela descansando no sofá ao lado, a febre diminuindo lentamente graças aos remédios. Ao fim do dia, Taimin estava exausto, mas também satisfeito. Quando finalmente conseguiu colocar as 3 na cama, sentou-se no sofá respirando fundo, sentindo o peso de um dia intenso, mas cheio de significado. Foi então que seu telefone tocou novamente. Era Aurora. "Oi", atendeu rapidamente preocupado. "Oi, Taimin", respondeu Aurora com voz fraca, mas tranquila. "Era a apendicite mesmo. Já fiz a cirurgia e estou bem." "Graças a Deus", ele disse aliviado. "As meninas estão dormindo agora. Tudo sob controle." "Obrigada, Taimin", Aurora respondeu com sinceridade. "Não sei o que teria feito sem você hoje." "Estou feliz por poder ajudar", disse ele com gentileza. "Quando você volta para casa?" "Provavelmente amanhã cedo", Aurora informou com um suspiro cansado. "Vou estar aqui esperando", garantiu ele. "Descanse, Aurora." "Obrigada, de verdade", ela disse com emoção. "Sempre", respondeu Taimin com firmeza. Quando desligou o telefone, ele sentiu um alívio profundo misturado a uma estranha felicidade. Pela primeira vez, havia sentido na pele o que significava realmente cuidar e proteger alguém acima de tudo. Sabia que, apesar das dificuldades daquele dia, não havia nada mais importante que estar ali para elas. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam tranquilamente, Taimin percebeu que seu coração finalmente havia encontrado um propósito verdadeiro. Ele não apenas havia ajudado Aurora naquele momento crítico, mas também havia conquistado a confiança e o carinho das filhas, algo que jamais imaginara possível em tão pouco tempo. Nos dias seguintes, a rotina de Taimin e das meninas se tornou mais próxima e acolhedora.
ele começou a perceber pequenos detalhes importantes na vida de cada uma delas, sentindo cada vez mais que seu papel era realmente fundamental na vida das filhas. Aurora já estava recuperada e observava tudo com gratidão silenciosa, percebendo o quanto Tai-min estava se esforçando para criar laços sólidos e verdadeiros com as meninas. Alguns dias depois, Aurora convidou Tai-min para um café perto de casa, com um tom sério na voz. Ele chegou ao local sentindo-se um pouco ansioso. Ao vê-la sentada, percebeu que havia algo importante que ela precisava dizer. "Oi", cumprimentou Tai-min, sentando-se em frente a ela. "Oi", respondeu Aurora com um leve sorriso, parecendo um pouco nervosa. "Está tudo bem?", perguntou ele com cuidado. "Está sim", disse Aurora suavemente, "mas eu preciso te contar uma coisa." "Pode falar", disse Tai-min, tentando demonstrar tranquilidade, apesar da preocupação evidente. Aurora respirou fundo antes de continuar. "Eu comecei a sair com alguém recentemente", revelou ela com sinceridade, olhando-o diretamente nos olhos para avaliar sua reação. Tai-min sentiu um aperto inesperado no peito, mas se esforçou para manter a calma. "Entendi", respondeu com uma voz controlada. "Quem é ele?" "O nome dele é Renato", contou Aurora gentilmente. "Ele é restaurador de patrimônio histórico. Tem sido muito bom para mim, Tai-min." "Você merece isso", disse ele com sinceridade, apesar da dor no coração. "Fico feliz por você, Aurora." Aurora pareceu surpresa com a reação tranquila dele. "Obrigada, Tai-min. Eu estava preocupada com como você reagiria." "Aurora, eu só quero que você seja feliz", respondeu ele, sorrindo com sinceridade. "E se ele te faz feliz, então eu também estou feliz." "Obrigada por entender", Aurora respondeu visivelmente aliviada. "Você sempre terá meu apoio", afirmou Tai-min, segurando delicadamente a mão dela sobre a mesa por um breve instante antes de soltá-la. "Obrigada", ela repetiu com suavidade, os olhos cheios de gratidão. Mais tarde naquele dia, Tai-min levou as meninas ao parque, decidido a aproveitar cada momento com elas. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas trilhas do parque, Luna olhou para ele com curiosidade. "Você está triste, Tai-min?", perguntou Luna preocupada. "Não estou triste", ele respondeu com carinho, sorrindo suavemente para tranquilizá-la. "Só estou pensando em algumas coisas." "Sobre o quê?", perguntou Clara, também curiosa. "Sobre como vocês me fazem feliz", respondeu Tai-min com sinceridade. "E sobre como eu quero sempre cuidar de vocês." "E nós sempre vamos cuidar de você também", prometeu Isabela, apertando sua mão com carinho. "Eu sei que sim", disse Tai-min, sentindo uma profunda emoção tomar conta de si. Enquanto as meninas brincavam em um parquinho próximo, ele se sentou em um banco, observando-as com um sorriso tranquilo no rosto. Sentiu-se grato por ter descoberto o verdadeiro significado da felicidade e do amor, mesmo que o caminho tivesse sido complicado. Quando Aurora chegou para buscar as meninas mais tarde, Tai-min se levantou para encontrá-la com um sorriso tranquilo. "Elas se divertiram muito hoje", disse ele calmamente. "Que bom", respondeu Aurora com um sorriso gentil. "Você está bem mesmo, Tai-min?" "Estou sim", respondeu ele com sinceridade. "Eu percebi hoje que encontrei algo que procurei minha vida inteira." "E o que seria isso?", perguntou Aurora curiosa. "Um lugar para pertencer", respondeu ele simplesmente. "Vocês são minha família agora." Aurora sorriu emocionada, concordando com suavidade. "E você é a nossa família também." Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, aproveitando aquele momento especial. As meninas correram até eles, interrompendo alegremente. "Mamãe, hoje foi o melhor dia de todos", exclamou Luna com entusiasmo. "Que bom, meu amor", respondeu Aurora, sorrindo com ternura. "Tai-min pode vir com a gente amanhã de novo?", perguntou Clara esperançosa. "Claro que sim",
respondeu Aurora com carinho, olhando para Taimin com um sorriso acolhedor. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Taimin percebeu que, apesar das mudanças e das surpresas da vida, finalmente havia encontrado seu verdadeiro lar. Era um lar cheio de amor, carinho e aceitação, onde ele podia ser ele mesmo e amar livremente as pessoas mais importantes de sua vida. E pela primeira vez, Taimin sentiu que estava exatamente onde deveria estar, pronto para enfrentar o futuro com coragem e determinação, sabendo que tinha ao seu lado as pessoas mais importantes do mundo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!